análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Carlos Ferreira. Meus amigos, minhas amigas do Espaço Livre, ontem eu recebi um telefonema de um cidadão pedindo socorro. É que o pai dele está há quase 4 meses aguardando uma angioplastia, que é um procedimento para desobstrução de artérias do coração. Até agora ele não conseguiu fazer, e hoje eu entrevistei a presidente da Sociedade de Cardiologia do Brasil, seccional de Sergipe, a doutora Sheila Ferro. E ela me passou que há muitos meses que não se realiza esse procedimento pelo SUS em Sergipe. Ou seja, os hospitais públicos. E até os conveniados. E sabe por quê? Aqueles conveniados não estavam recebendo o repasse para esses procedimentos por parte do governo do estado. Ainda bem que, segundo ela, a partir de ontem, o Angiocó passou a fazer esse procedimento. Mas a fila é de muita gente. É a chamada fila da morte. Quando o cidadão e a cidadã têm consciência de que estão com um problema, que o problema pode ser solucionado, mas não tem dinheiro para pagar na rede privada e a rede pública não lhe oferece. Ela explicou que uma pessoa acometida de um infarto do miocárdio, se for atendida em 6 horas, se essa pessoa tiver um atendimento diagnosticado o infarto, iniciados os preparativos para que essa pessoa passe por alguns exames como cateterismo, por exemplo. Existem algumas que nem precisam do cateterismo. Em alguns quadros, o hospital público tem que estar equipado, pelo menos, com um aparelho simples, que hoje se compra em qualquer bodega, que é o aparelho para você fazer o eletrocardiograma. Os senhores acreditam que tem hospitais públicos que esses aparelhos não funcionam há meses? A partir do diagnóstico que é dado através do eletro, a pessoa que sofreu o infarto pode ser submetida, por exemplo, a um cateterismo, acompanhado de uma angioplastia, quando há a necessidade do desentupimento das artérias coronárias. Pois bem, esse cidadão está há quase 4 meses, já realizou os exames necessários. Os exames perderam a validade, ele realizou outra vez, os exames perderam a validade e ele já está na 3ª vez. E os hospitais públicos não faziam. São mais de 200 pessoas em Sergipe que estão aguardando procedimentos de angioplastia, para que possam passar a ter uma vida normal. Eu sei o que é isso, viu, Orelha? Porque há 8 meses atrás, eu saí de Itabaiana praticamente infartado. E no Hospital do Coração, eu fui atendido rapidamente e ali foi feito um cateterismo. E eu estou até hoje aqui contando história. Se eu não tivesse essa condição que Deus me dá com o meu trabalho, o cateterismo hoje custa quase R$4.000. Você vai para uma angioplastia que chega a R$7.000.
E se você não tiver, você morre. Por isso eu fiz essa entrevista com a doutora Sheila. Hoje eu não vou ter tempo, mas amanhã eu vou trazer ela aqui para falar sobre isso. Porque os cardiologistas ficam em estado depressivo, porque sabem que, atendendo a tempo, pode, através dos procedimentos médicos, salvar aquela pessoa. Mas imagine, o Angiocó que faz isso, através do SUS, há quase 6 meses que não fazia, sabe por quê? Porque os atrasos do pagamento dos procedimentos anteriores era muito grande, ou seja, o governo não fazia a sua parte. Conclusão, muitas pessoas, dito isso pela doutora Sheila Ferro, muitas pessoas acabam morrendo. Esse cidadão cujo filho me telefonou, em função do que ele tem nas coronárias, ele acabou agora tendo uma complicação porque sofreu um AVC. Olha como a coisa é simples de um lado e complexa do outro. Se ele, ao ser detectado no eletro, a possibilidade de que as coronárias estavam praticamente todas elas obstruídas, se naquele momento o hospital público tivesse lhe oferecido o cateterismo e a angioplastia, se necessário, esse cidadão estaria levando uma vida normal como eu estou vivendo, embora com medicação. Mas eu passei por esse processo. Mas paguei. É por isso que eu me acordo às 3h30, 4 da manhã e vou até 7 da noite, todo dia. Para não precisar viver mendigando a político. E, graças a Deus, não precisar do SUS. E eu coloquei a doutora Sheila Ferro para falar sobre isso. E ela disse, Carlos Ferreira, olha só, Bosco Costa, que já está comigo aqui, olha só que coisa impressionante. Ela disse, olha, 96% dos casos de infarto do miocárdio, veja, 96%, sobrevivem a ele, vivem uma vida normal, quando tem o atendimento necessário. Veja bem, 96% dos infartados que procuram uma rede privada sobrevivem. Aí o quadro se reverte. 91% dos que procuram a rede pública morrem. Sabe por quê? Porque o hospital público não lhe oferece o mínimo necessário para salvar a sua vida, que é um cateterismo, por exemplo. Meus amigos, isso é de doer. E hoje, na entrevista que eu fiz com ela lá na outra emissora, ela me disse, no final do programa, ela se emocionou e não conseguiu terminar, quando eu perguntei a ela, doutora, como é que se sente um médico que atende um paciente no hospital público, sabe que o quadro dele é possível ser revertido e esse paciente acaba morrendo porque não teve o atendimento necessário. E ela simplesmente se emocionou nessa hora. Não é fácil, ela disse. Depois que ela tomou pé da situação, superou o momento de emoção, ela disse, não é fácil. E a doutora Sheila Ferro é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Sergipe. E ela me informava, Carlos Ferreira, há tempos atrás, o estado de Sergipe vivia uma época de referência no Brasil na cardiologia. Foi aqui o primeiro transplante de coração do Nordeste.
é daqui, de Sergipe, o profissional que criou o mais moderno método de cirurgia cardíaca do Brasil, Dr. Teles. Aqui estão equipamentos de ponta e profissionais de ponta, mas eles estão nos hospitais particulares. Ou seja, quem é pobre e não pode pagar, morre. E eu dizia a ela é professora da minha filha, que se forma esse ano, e escolheu, por coincidência, a cardiologia, a cirurgia cardíaca. E eu dizia à minha filha hoje por telefone, você está ciente do que você vai enfrentar na sua vida com isso? Com essa sua decisão de ser cirurgiã cardíaca? Porque não é fácil você ter nas mãos a oportunidade de salvar uma vida e as suas mãos estão amarradas. Sheila Ferro. A Sheila Galva já está aí. Outra Sheila. E aí, meu caro Bosco Costa, eu terminei o meu programa de hoje em Aracaju. Também, eu não diria deprimido não, mas extremamente chateado. Extremamente chateado com essa situação. Quando eu chego, até porque, como eu disse aqui, há 8 meses atrás eu sofri um procedimento desse. Saí infartado aqui de Itabaiana. E eu sei o que eu passei. Aliás, eu sei o que eu passo. Hoje são 7 remédios, 7 pílulazinhas por dia para me manter vivo. E não posso passar da hora de tomar, porque senão eu acabo passando mal. Então você imagine esse cidadão que está há 4 meses esperando uma angioplastia, já fez exames 3 vezes, o prazo venceu e ele ontem sofreu um AVC. E aí? Se acontecer, Deus o livre, tomara que ele consiga. Mas se esse cidadão morreu, quem foi que matou? O Estado. Por isso que não é demais, quando acontece isso, você culpar o Estado por isso. Porque quem tem dinheiro vai embora. O governador está voltando de São Paulo hoje. Foi lá fazer uma revisão na saúde dele. Em São Paulo. Por que não fez no João Alves? E aí, quando eu chego no estúdio, encontro o meu produtor dizendo, olha, tem uma entrevista hoje com Sheila Galba. Por quê? Porque está faltando Taxol, que é uma medicação necessária para a realização da radioterapia. E muitas mulheres, da quimioterapia, e muitas mulheres que estão acometidas de câncer, têm o seu estado de saúde agravado exatamente por falta dessa medicação. A semana passada, eu entrevistei